A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas, Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós estaremos fazendo menção também do tema do trimestre, Carta aos Romanos, a salvação pela graça mediante a fé. Hoje nós estaremos falando da lição de número 4, a lição de número 4, que traz o tema a maravilhosa graça de Deus. O versículo do dia se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A verdade aplicada nos ensina que a lei revela a gravidade do pecado, mas a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo traz perdão e vida aos que creem. Os objetivos da lição são 3. Compreender que somente a graça nos livra da condenação do pecado. 2. Identificar a natureza da graça de Deus. E o terceiro objetivo, reconhecer que somos capacitados pela graça de Deus. O momento da oração pede para que Deus derrame graça sobre a sua igreja, a fim de que tenhamos uma vida justa diante de Deus e dos homens. Amém? Então, hoje, o tema da lição é a maravilhosa graça de Deus. Tem um hino muito bonito, né? Como é que fala? Amazing Grace. Acho que é mais ou menos assim. Não sei falar em inglês. Mas está se falando da maravilhosa graça de Deus. Quer dizer, esta graça que nós vamos estudar neste momento, né? Neste momento. E falando da graça de Deus, começamos pelo tema, nós não podemos viver os dias em que nós estamos vivendo se não dependermos totalmente da graça de Deus. O que nós temos visto, infelizmente, nos nossos dias, é muitas pessoas, muitos cristãos, muitos ensinadores, por que não dizer falsos, tentando substituir a maravilhosa graça de Deus por obras, por aparência, por sacrifícios humanos. Quando eu digo sacrifícios humanos, eu digo tudo aquilo que o homem tenta fazer para que a sua vida ela esteja diante da presença de Deus. Vamos lá. Porém, existem coisas que nós sabemos, ou tudo o que nós fazemos para procurar ajeitar a nossa vida, sempre vai ser tentando agradar algum desejo nosso, alguma parte nossa. Veja, por que substituir a graça de Deus? Então, nós vamos ver na lição, a graça de Deus ela vai exigir que nós desenvolvamos, que a gente consiga desenvolver, veja, fé. Nós precisamos desenvolver graça. Nós precisamos nos lembrar da graça do Senhor. Precisamos pensar em justificação, remissão, salvação, e isto tudo vai... quando o homem não é totalmente salvo ou transformado pela graça de Deus, vai contra tudo aquilo que o homem deseja, tudo aquilo que o homem quer. Então, quando nós vemos o homem tentando se justificar, o homem tentando criar meios através do seu próprio esforço para se achegar a Deus, para remir os seus pecados, para apagar as suas transgressões, nós estamos vendo, nós notamos que os homens, eles estão único e exclusivamente tentando fugir da graça de Deus. Por quê? Apesar de ser chamado graça, a graça também exige de nós que nós tenhamos uma vida de fé compatível, coerente
com a palavra de Deus e com os seus preceitos, com os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu gostaria de fazer esta breve introdução. Que todas as vezes que nós tentamos nos justificar, nós estamos tentando fugir ou tentando melhorar o que Deus tem feito por nós. Ora, e isto é uma afronta. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Quer dizer, como nós sempre batemos na mesma tecla, o favor imerecido de Deus para uma humanidade corrompida, totalmente carcomida pelo pecado e destinada à perdição eterna. Mas a graça de Deus se manifesta fazendo o quê? Não nos dando, dentro da misericórdia, né? Não nos dando aquilo que nós merecemos. Mas a graça, ela vem para nos dar justamente aquilo que nós não merecemos, quer dizer, o favor imerecido de Deus, que é a salvação, que nós veremos a partir deste momento. Veja, duas palavras interessantes também que nos chamam a atenção: abundância e superabundância. Veja, que era inevitável que o pecado se espalhasse. Era inevitável. A partir do momento em que ele adentra na história humana, através de Adão e de Eva, é inevitável que ele agora se espalhe. Não tem como. Nós vamos ter daí para frente, depois nós temos o primeiro homicídio, Caim atentando contra a vida de seu irmão Abel, e o homem ele vai tentando se afastar de Deus. Vamos chegar em Babel, os homens tentando se reunir para não serem espalhados, para viverem uma vida segundo a sua vontade e não segundo o querer de Deus, que é povoar a terra, que o homem abandonasse seu pai, sua mãe, unisse a sua mulher e eles se tornariam uma só carne, dali gerariam uma família. Nós vamos ver várias formas que os homens vão criando, vão tentando inventar modos, maneiras de viverem apartados da graça de Deus. Por isso eu disse que é inevitável, então, que o pecado se espalhe. É inevitável que o pecado se espalhe. Tá bem? Porém, nós temos duas palavras, como eu já disse, que são interessantes para a nossa lição. Primeiro, a abundância do pecado. Quer dizer, ele se espalharia e o mundo seria totalmente tomado. Veja que nós olhamos hoje a Bíblia no Novo Testamento, ela nos ensina que o pecado, o mundo jaz no maligno. E por causa do pecado, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Quando nós pensamos nesse versículo de o amor de muitos esfriar, não dá para olhar para o mundo somente, porque o mundo não ama, o mundo não tem amor. Mas veja que há algo que esfria num determinado lugar, que é o amor. Por causa do pecado, pelo pecado aumentar, por aumentar a iniquidade, o que acontece? O amor de muitos. Estes muitos estão aonde? No mundo? Não, esses muitos estão dentro da igreja local. A partir do momento em que nós pensamos em amor, nós não podemos pensar em amor no mundo, porque o mundo não tem. E o amor do mundo vamos dizer, o amor do mundo é mundano. Tá? Vamos usar aqui de alguns erros. O amor do mundo não vem de Deus, não vem da graça, não vem... Veja, então, do que é que ele está falando? Está falando de um amor que vai esfriar num lugar em que o amor precisava aumentar. E o aumento deste amor é o que vai fazer com que o ser humano ele seja alcançado. O ser humano em todas as esferas, principalmente para a salvação em Cristo Jesus. Mas o amor esfriando, obviamente, o que acontece? Nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Porém, a outra palavra que eu disse que é muito boa é esta aqui. Onde abundou, superabundou. Vamos ter uma ideia. Veja,
tem o mercadinho da vizinhança, então é um mini mercado. Se você for no centro da cidade, você tem os supermercados. Mas se você for em cidades muito grandes, você tem os hipermercados. Hiper. Veja que cada palavra ela vai aumentando o grau. Tá? Aqui no caso nós estamos falando de tamanho. Veja, mini é aquele mercadinho, né, do nosso amigo, do nosso vizinho, mas o supermercado ele já tem uma abundância maior, um oferecimento maior daquilo que o ser humano procura dentro de um supermercado. E o hipermercado, quando nós pensamos nisso, hiper quer dizer uma coisa gigante, muito maior do que nós temos em vista nas outras duas palavras. Então veja que o superabundar quer dizer que o mundo foi totalmente corrompido pelo pecado. Mas dentro dessa abundância de pecado, superabundou, quer dizer, a hiper aumentou e muito o quê? A graça, que é o favor imerecido de Deus. O mundo que está totalmente corrompido em pecado, pelo contrário, ao invés dele sofrer a ira de Deus, como muitos dizem, o Deus do Antigo Testamento, e querem fazer comparações esdrúxulas, exageradas. Veja, ao invés de, quando o pecado graça no mundo e Deus intervir de uma maneira como ele poderia fazer, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a salvação em Cristo Jesus. É aí que nós vemos que, ao invés disso, Deus cobre duplicadamente, triplicadamente, quadruplicadamente o amor sobre a graça sobre o pecado. Quer dizer, ao invés de nós recebermos, por causa da abundância dos nossos pecados, aquilo que nós merecemos, não, superabundou a graça de Deus para quê? Para nos remir, para nos comprar, para nos salvar, para nos lavar, para expiar os nossos pecados. E quando falamos de superabundância, nós estamos falando de algo que transborda, que transcende, que vai. Outra coisa que nós vemos aqui, veja, na verdade aplicada, nós temos a ideia, a lição desta graça de Deus sobre o pecado. Porque, veja, lá na frente nós vamos falar o que não é graça. Por quê? A lei revela. E nós estamos falando isto constantemente. Constantemente. Veja, a lei revela a gravidade do pecado. Mas ela não tem poder, a lei não tem poder, não tem como, não tem eficácia para perdoar o pecado. Ainda que o homem conseguisse 9 dos 10 mandamentos do decálogo e não conseguisse os 10, ele cairia novamente no seu caminho de destruição, no seu caminho, infelizmente, eterno. Mas veja, a lei revela a gravidade do pecado. Eu coloquei um porém aqui. Mas por mais que o homem tentasse, a lei não pode. A lei não pode. Veja que no início eu falei sobre algumas coisas que os homens tentam fazer para substituir a graça de Deus, para substituir a presença de Deus, para substituir aquilo que Deus preparou para que nós pudéssemos ser salvos. Porém, a lei, para aqueles que querem valorizar o segmento, né, nós veremos aqui 2 doutrinas erradas, 2 ensinamentos hereges contra a graça, o que não é graça, né, contra a graça de Deus. Veja, a lei ela só podia revelar, ela só podia mostrar. É por isso que lá atrás nós falamos que a lei é o aio, quer dizer, a lei é a condutora, é aquela que nos leva, mostra o pecado, nos mostra o caminho e nos leva até aquele que pode
perdoar os nossos pecados. Quer dizer, veja, mas a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo traz perdão e vida aos que creem. Veja que se nós conseguimos entender, tá? Enquanto a lei nos toma pela mão e ela vai nos levar até aquele que pode, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Veja, e essa nossa salvação ela é dada através da graça. Através da graça, porque o pecado abundou o mundo, as nossas vidas, o ser humano, a natureza do ser humano está totalmente corrompida se ela não estiver debaixo da graça de Deus. Se não estiver entregue ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, a lei ela só podia revelar, ela só podia mostrar. Paulo disse, eu não conhecia, mas a partir do momento em que eu conheço a lei, o pecado que há em mim, ele é aguçado. Ele é aguçado. Então, Paulo ele fala assim sobre a lei. Ela é má? Não. Ela é ruim? Não. Mas ela não salva, ela não perdoa, ela só mostra o caminho. Ela só mostra. E é o que nós precisamos entender, na verdade aplicada. Dentro dos objetivos da lição, nós temos 3 lições interessantes. Veja, que a graça de Deus, ou a nossa salvação, veja, compreender que o livramento da condenação, não há outra forma, o homem pode acender isto, carregar aquilo, subir a tantos degraus de joelho, ele pode fazer o que ele quiser, chegar até o suplício da sua carne, né? Fazendo cometendo os seus flagelos contra si mesmo, achando que com isso ele vai conseguir, mas não, veja, é somente a graça, tá? Que é um dos 5 pontos, né, vamos dizer assim, da reforma protestante, sola gratia, quer dizer, somente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que já em 1570, antes disso, nós temos pré-reformadores, nós temos os reformadores, nós temos os pós-reformadores. Mas a reforma já vinha sendo feita através do quê? Para mostrar que nada, nenhum homem, nem ninguém, nem sacrifícios humanos poderiam fazer nada para perdoar, veja aqui, ó, para nos livrar da condenação do pecado, somente a graça, que é o favor imerecido de Deus para a nossa vida. Tá bem? Então, por mais que os homens tentem nos dias de hoje, por mais que denominações, que igrejas, que estudos, que estudiosos tentem mudar esta situação, não tem como fazê-la. Por que não tem como fazê-la? Veja, porque a palavra somente já limitou, somente a graça. Quer dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Veja, aqui a lei não vem das obras, principalmente as obras da lei, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá bem? Segundo ponto que nós vamos ver, a natureza da graça. Depois, capacitados pela graça. Tá? Então, nós temos aqui, somente a graça pode nos livrar da condenação, a natureza da graça de Deus, identificar a sua natureza, identificar a sua razão, identificar o seu propósito, identificar tudo aquilo que Deus ele preparou para nós em Cristo Jesus por sua graça, para que nós pudéssemos hoje dizer que somos filhos de Deus, que fomos salvos pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, entender que somos capacitados pela graça de Deus. Tá? Somos capacitados, quer dizer, nada, nós não conseguiríamos fazer nada, desenvolver nada, nós não conseguiríamos sequer pensar nada dentro da piedade se não fosse a graça de Deus. Porque a nossa natureza é totalmente corrompida e os nossos pensamentos são maus. O coração do homem é mau. Desde o princípio, desde o começo, o capítulo 6 de Gênesis, o Senhor vai falar para Noé, diz o coração do homem é mau. É mau. Quer dizer que nós não conseguiremos ver, vamos ler agora no ponto de número 1,
que nós não conseguiríamos sequer pensar em algo bom. Até o pensar em algo bom da nossa mente hoje, transformada por Cristo, só é possível por causa da graça. Se retirar a graça de nós, se retirar o Espírito Santo da nossa vida, nós voltaremos a ser aquilo que éramos antigamente. E pior, a Bíblia diz que nós somos libertos. E a partir do momento que somos libertos, aquilo que sai da nossa vida fica ali no entorno procurando um lugar. E se ver a casa vazia, quer dizer, superabundando graça, a presença do Espírito Santo na minha vida, o que ele vai acontecer? Ele vai e busca 7 piores do que ele. E o último estágio se torna 7 vezes pior do que o primeiro. Por quê? Porque, veja, o homem sem a graça de Deus, tá? Quando nós falamos de uma coisa sem graça, é uma coisa o quê? Desgraçada, sem graça. O que é uma coisa sem graça? Não é uma coisa que me faz rir, ou não. Graça, gracejo é uma coisa, graça é outra completamente diferente. Então, veja, o homem sem graça, sem a graça de Deus, ele vive uma vida desgraçada. Quer dizer, uma vida sem graça. Uma vida sem graça. E é o que nós vemos nos dias de hoje, o quantos homens tentam buscar isso. E vamos começar, então, com a introdução da lição, dizendo o que seria o homem sem a graça de Deus. É só nós nos lembrarmos de como éramos antigamente. Não estou dizendo aqueles que tiveram o privilégio de nascer em lar evangélico e nunca se desviar da presença de Deus e nunca sair da graça. Mas é só olhar para a nossa vida pregressa, sem Cristo. É só olhar para nós e a pergunta ela é prontamente respondida. O que seria o homem sem a graça de Deus? Primeira coisa que nós vamos ver está no ponto de número 1. Do Senhor vem toda a graça. Então veja, do Senhor vem toda, aqui no caso agora vamos colocar toda a graça. Mas vamos continuar na pergunta. O que seria o homem sem Deus? Primeiro, na introdução do tópico de número 1 está escrito aqui: ao crer em Cristo somos justificados gratuitamente, obviamente. Então, sem a graça. Tá? Então, tudo vai girar em torno dessa palavra. Primeira coisa que nós não seríamos justificados gratuitamente. O que isto quer dizer? O que é ser justificado? O que é justificar? Vamos pensar na nossa vida normal, a nossa vida secular. Se eu falto um dia no serviço, eu tenho que me justificar. Eu preciso de uma justificativa, porque senão eu vou perder até o DSR, quer dizer, o descanso semanal remunerado. Então eu preciso de um atestado que abone, que justifique a minha ausência. Então eu preciso de alguém justificando o quê? Agora a falta não é uma falta no serviço, a minha falta é o pecado. Então o homem, o que seria o homem sem a graça de Deus? Primeiro, ele seria uma pessoa injustificada diante do Senhor. Justificados, pois, pela fé em Cristo, temos, primeira coisa, paz com Deus. Então, o que o homem seria sem? Primeiro, ele seria uma pessoa, um ser que não teria justificativos. Ele não teria como se identificar, como se justificar. Porque Isaías diz que as minhas justiças são como trapos de imundícia. Tá? Quem já procurou estudar sabe o que isto quer dizer. Então, veja, primeira coisa que eu não seria, o que eu não seria sem a graça? Eu não seria justificado. E se eu quisesse me justificar, não seria gratuitamente. Eu teria que pagar por algo que eu não conseguiria de maneira alguma. Veja, a lei, ela não suportava um tipo de pagamento
de justificativa que não fosse manifesta pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. É por isso que nós vamos ver desde o começo o homem tentando se redimir. Vamos lá com Adão e Eva tentando se redimir. Eles tentam espiar o seu pecado, eles tentam consertar a sua falha. O que eles fazem? Eles tecem uma vestimenta com folhas de parreiras. Mas a lei, veja, ainda a lei não está funcionando, mas segundo a vontade de Deus, ainda, ou melhor, não era possível, porque a lei, a vontade de Deus exigia que a justificação fosse praticada por um justo. É por isso que no capítulo 3, versículo 21, nós vamos ver sendo sacrificado um cordeiro, e de sua pele sendo feita a expiação, a cobertura da vergonha, do pecado, porque eles estavam nus. Tá? Isto já nos leva à figura de quem? Do Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que cobre, que expia o pecado do mundo. Então nós estamos falando lá de Adão, lógico, não tem a lei ainda. A lei vai vir com Moisés. Mas a primeira coisa, o que seria o homem sem a graça de Deus? Primeiro, ele seria injustificável. Seus pecados, suas falhas, suas transgressões seriam injustificadas. Por mais que ele apresentasse ideias, formas, fórmulas, sacrifícios, ele não seria justificado. Veja, por quê? Porque ao crer em Cristo, somos justificados gratuitamente pela graça. Pela graça. Então, a primeira coisa que nós vemos, o primeiro privilégio que a graça nos dá. Segundo aqui, seguindo a ordem da lição, somos justificados gratuitamente. Aquilo que eu não conseguiria fazer de forma alguma, o Senhor nosso Deus faz através da sua graça, ao cremos em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente. E quem é? Lembra que eu falei no início que precisava de um justo ser sacrificado pelo injusto? Está aqui o justo. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Está bem? Se eu não me engano, em 1 João, capítulo de número 2. Filhinhas, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja, aquele que não tinha pecado, agora ele vai ser sacrificado para me justificar gratuitamente. Quer dizer que eu não precisei pagar nada, eu não preciso fazer nada. E mesmo que eu tente fazer, eu só vou atrapalhar, porque eu não consigo ajudar a Deus. Eu não consigo ajudar o Senhor. Tá bem? Vamos mais adiante. Então, ao crer em Cristo, somos a primeira coisa. O que seria um homem sem a graça de Deus? Primeiro, ele não seria justificado. Tá? Ele não seria justificado gratuitamente. Gratuitamente. Agora, é duro quando você, veja, se você olhar para, quando nós estamos falando do âmbito profissional, se você diz, não tem como me justificar, você vai perder o dia, se tiver feriado no meio, vai também, e vai o descanso, se você trabalha sábado, vai, e o domingo, tudo é descontado. Há um rombo gigantesco no seu salário. Mas veja, se nós não conseguimos, aí o homem sem Deus seria um rombo gigantesco no quê? Na sua vida espiritual, porque o pecado continuaria abundante na sua vida. Mas a graça de Deus, ela faz o quê? Ela nos leva a querer em Cristo Jesus, que nos justifica. E como que ele nos justifica? Como um advogado diante de um juiz. Errou. Vamos lembrar, né? Eu não lembro quem é o personagem desta história, mas veja, o diabo chegou diante dele e colocou uma lista enorme de pecados. Uma lista enorme de pecados. E ele ficou quieto escutando. No final, ele falou assim, tá certo, eu fiz tudo isso aí, mas você esqueceu, Satanás. Você esqueceu de uma coisa. O quê?
o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Veja, o sangue de Jesus Cristo nos justificou gratuitamente, o sangue do justo. Assim como aquele animal ele é sacrificado para expiar, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Assim como por milênios, até João olhar numa das bandas do Jordão e dizer: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas muitos animais foram sacrificados. No tabernáculo móvel de Moisés, no tabernáculo fixo, construído por Salomão, muitos animais foram sacrificados, mas não eram suficientes. Até que o Cordeiro de Deus é sacrificado, a graça de Deus é manifesta em Jesus Cristo ao entregar a sua vida na cruz do Calvário para nos dar, veja, para nos justificar gratuitamente, ao crermos, ao acreditarmos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o ponto de número 1 e continuar nesta questão. O que seria o homem sem a graça de Deus? Ora, veja, vamos tirar a resposta daqui. A graça nos livra da condenação eterna. Veja, a graça proporciona o ser humano a chance de ser redimido e salvo de um estado de condenação eterna. Então, a graça de Deus proporciona ao ser humano o quê? A chance de ser redimido e salvo da condenação eterna, libertando do poder do pecado. Então, vamos lá. O que seria o homem sem a graça de Deus? Primeiro, não era justificado. Segundo, a graça, se ela proporciona ao ser humano a chance de ser redimido, sem a graça, o que o homem não seria? Redimido. Obviamente e logicamente, ele também não vai ser salvo. Por quê? Porque a salvação, ela vem mediante a graça. E veja, primeiro nós temos justificação, e agora que nós temos a remissão. Nós somos redimidos. Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Veja, justificado e agora remido ou redimido. O que é a remissão? O que é ser redimido? Vamos nos lembrar lá de Boaz. Vamos nos lembrar de Ruth vindo com sua sogra. E agora não tem nada, vai ter que viver de favores e pedir isto. Mas Deus, na sua infinita graça, tem um plano para aqueles dois. E ela se achega para perto. Ela vai trabalhar, ela vai colher, ela vai trabalhar para ela e ajudar sua sogra. Mas Boaz nota aquela mulher. Porém, veja, há um parente mais próximo, um remidor, quer dizer, aquele que poderia suscitar, pedir, não a vida, mas a guarda daquela pessoa, o cuidado daquela pessoa. E Boaz vai até ele e diz: olha, eu tenho muita coisa, eu já tenho muito dinheiro, eu tenho muitos servos, não tem como eu me... Você não faz questão? Ele disse: não. Boaz vai lá e faz o quê? Boaz traz, ele redime, ele tira Ruth daquela condição que ela estava, viúva, numa situação simplória, acabada, a sua sogra também viúva, era uma situação desesperadora, mas o Senhor levanta Boaz. Veja a graça. E ele traz aquela mulher para perto dele, e ele toma, ele redime ela. Veja, e ao mesmo tempo em que ele vai lá e ele paga o preço, ele redime, Jesus Cristo nos remiu pagando o preço na cruz do Calvário e nos dando o que? A salvação em Cristo Jesus. Veja, mas não é uma salvação de qualquer maneira, é de um estado de condenação. Existem pessoas que pegam aí 30, 20, 10, 15, outros perpétua, mas aqui a condenação é eterna.
Lógico que esta condenação eterna, ela vai ser cobrada aonde? No inferno. No inferno. Mas veja, então o que seria um homem sem Deus? Seria um homem sem ser remido, sem ser resgatado. Tá? Resgatado de uma situação desesperadora. Eu usei o símbolo de Ruth e de Boaz. Nós vimos na outra aula, daí nasce, né? E nós vamos seguindo Boaz agora, depois mais adiante, Boaz agora está na linhagem. Boaz é da linhagem. Mas veja, resgatar, remir, curar, sim, queres todos renovar. Então vejam bem, o que seria um homem sem Deus? Seria um homem sem resgate. Quer dizer, o resgate não foi pago, ele seria condenado, não tinha jeito. E, ao mesmo tempo, veja, consecutivamente, ele é salvo. Salvo do quê? Da condenação do inferno, da condenação eterna. O que seria o homem sem a graça de Deus? Ponto de número 1, 2. A graça é incompreensível ao ser humano. Por que ela é incompreensível ao ser humano? Pelo fato do pecado ter abundado no mundo. Quer dizer, o mundo, vamos repetir, o mundo jaz no maligno. Agora imagina o homem sem a graça de Deus. Imagine a mim, a ti, a cada um de nós, sem a graça de Deus. O que nós seríamos, o que eu era. Eu me lembro como era a minha vida, apesar da pouca idade, 20, 21, 22, até os 22, aceitei, Jesus me recebeu nos seus braços, eu tinha 22 anos de idade. Mas mesmo nesse pouco tempo, eu sei o quão miserável foi a minha vida. Eu sei o quão miserável era o meu estado, o quão deplorável, o quão desgraçado era o meu estado. Até que Jesus Cristo estende a sua mão. Então veja, o que seria o homem sem a graça de Deus? Sabe? O que seria o homem sem a graça de Deus? O que eu posso colocar aqui para juntar com esta palavra incompreensível? Eu seria aquilo que eu era. Agora, hoje, o que nós somos? Vamos usar a palavra incompreensível? Veja, as pessoas olham para nós e não entendem. Ah, mas você era isto, você era aquilo, fazia isto, fazia aquilo, pintava e bordava. Pintava e bordava. E agora diz que é. Não digo que eu sou. Quem disse que eu sou foi Deus. Através de sua maravilhosa graça, me presenteando com Jesus Cristo, seu Filho, justificando gratuitamente a minha vida, o meu pecado, me resgatando e me salvando de uma condenação eterna. Então a graça é incompreensível porque o ser humano não consegue entender, mencionar. O homem não consegue medir a graça de Deus. Quando ele olha para o cristão, um cristão verdadeiramente redimido, um cristão verdadeiramente salvo na pessoa bendita, ele não consegue mensurar, ele não consegue entender, ele não consegue chegar a um consenso, a sua mente fica conturbada, perturbada, porque como pode? Veja, o mundo está atolado no pecado. Mas vem alguém e diz, o que foi que aconteceu na sua vida? A graça de Deus se manifestou a mim através de Cristo Jesus. Ele me aceitou como seu servo, eu aceitei como meu Senhor. Então hoje a graça de Deus me dá o que eu não mereço e é por isso que nós vivemos felizes. É por isso que nós vivemos transbordando desta graça. Mas é incompreensível para o homem. Por quê? Porque a mente do homem ela é muito tacanha, ela é muito pequena. Nós conseguimos. E se perguntar para nós mesmos, nós também não vamos conseguir explicar. Tanto é que nós cantamos isto, não posso explicar. Quão meigo é Jesus.
mas face a face no seu lar, eu te verei, Jesus. Veja, outra hora nós podemos cantar, ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Veja que há momentos em que nós mesmos, eu olho para a minha vida e eu não consigo entender o porquê que Deus fez. O porquê Deus fez isso. Então eu simplesmente vivo a graça de Deus. Simplesmente vivo o favor imerecido. E agradeço, como diz o hino, agradeço, meu Senhor. Então nós precisamos, veja, entender o que seria o homem sem a graça de Deus. Injustificado, não redimido, perdido para sempre na condenação eterna. Mas a graça de Deus, que é incompreensível, ela nos alcançou. E o ser humano, e às vezes, como eu disse, até nós também não conseguimos entender muitas coisas, porque o pecado superabundou. E muitas vezes eu penso assim, de tantos seres humanos melhores do que eu, por que Jesus me chamou? E aí eu canto de novo, ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, porque o amor dele, ele é incondicional e ele é imensurável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o que seria o homem? Nós falamos aqui sobre a graça que nos livra da condenação e falamos sobre que a graça é incompreensível ao ser humano. Tá bem? Então, nos livra da condenação. Então, o que é o homem? Agora vamos inverter. O que é o homem com a graça de Deus? Justificado gratuitamente, resgatado, salvo da condenação eterna. E com isso, o que acontece? Confunde o mundo com a graça de Deus. Ponto de número 2, o poder da graça de Deus. Vamos mais adiante, então. Vamos lá. A poderosa graça de Deus. Veja, sem a graça de Deus, vamos continuar aqui assim? Veja, a graça de Deus manifesta. Agora, nós vamos falar sobre a poderosa graça de Deus. A partir do momento em que ela entra na nossa vida, e nós já vimos que ela é gratuita, como está na lição que está aqui, ó, imerecida, tá bem? Por isso é graça, e também transformadora, como nós vimos aqui, refletindo o amor incondicional e a soberania do Senhor. Então veja, diante de tudo isto, ainda ela faz o quê? A graça de Deus, ela reflete um amor incondicional, quer dizer, ela transparece, ela demonstra, ela apresenta um amor incondicional. É o que eu acabei de falar. É o que nós não sabemos porque o Senhor nos chamou. Eu penso até hoje, por quê? Não há uma linhagem de evangélicos na minha casa. Não, primeiro fui eu. Não há uma linhagem de obreiros, de pastores, disto e daquilo. Não há. Primeiro fui eu, depois foi a finada minha mãe, depois o meu irmão, e aí eu firmei. Então veja, este amor que nós chamamos em aulas passadas de amor de amor ágape, ele é um amor o quê? Incondicional, quer dizer, não existe condição, não há nenhum tipo de condição, nem imposta por homens e nem imposta também por espíritos, que não permitam Deus amar o ser humano. Não há o que possa acontecer.
Veja, nem mesmo os nossos pecados superabundando, os nossos pecados, abundantes pecados, não impediram Deus de nos amar, porque superabundou em graça, favor imerecido. Por isso que nós falamos que é incondicional. Não tem condição de Deus não amar o homem. Não existe condições de Deus não amar o homem. O homem pode rejeitá-lo, o homem pode jogar fora a sua graça, os seus favores? Pode, pode. É por isso que nós falamos, né, daquele ponto sempre que, né, controverso, que é usado por outros para tentarem desfazer a graça de Deus, que é o livre-arbítrio. O homem pode, mas ele não pode. Veja, ainda que ele procure, Deus não o deixa. Deus estará sempre procurando o seu bem. Veja Davi, ele disse, se eu colocar a minha cama no mais alto monte, o Senhor estará lá, no mais profundo dos mares. Não conseguirei fugir da tua presença. Então veja, o Senhor estará, a graça de Deus, este favor imerecido, além de ser imerecido, é um amor incondicional. É um amor incondicional. Reflete este amor para nós. Tá? E esta incondicionalidade, ela deve ser crida por nós, pregada por nós, vivida, vivenciada por cada um de nós. Tá? Porque existem muitos cristãos que uma hora ele pensa, Deus me ama, na outra ele está falando, Deus é contra mim, Deus me odeia, Deus fez alguma coisa, não é possível, eu não nasci para ser feliz. Olha os tipos de colocações que nós fazemos diante de um Deus que nos ama incondicionalmente, através do seu amor ágape, do amor perfeito, do amor puro, do amor que não mediu esforços, pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, primeiro então que nós temos o poder da graça de Deus, o poder a poderosa graça de Deus, ela nos mostra um amor incondicional e a soberania do Criador. A soberania nós estamos sempre falando sobre isso. Né? Soberania vem de soberano, e se ele é soberano, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, o momento que ele quer e do jeito que ele quer. Tá bem? Vamos para o ponto de número 2:1. Veja, a abundante graça. A graça. Quando fala de abundância, nós precisamos nos lembrar também que a graça de Deus nem é escassa, e nem é limitada. Assim como o amor de Deus é incondicional, a graça de Deus também, ela não é... O que é algo escasso? É algo que você vai procurar e ele não tem, ou ela não tem, ou aquilo não tem, numa quantidade suficiente que atenda à necessidade de todos. Então, é algo escasso. Quer dizer, os que chegarem primeiro, amém. Né? Os que chegarem depois, infelizmente, ou espera outra remessa ou vai ficar sem, porque simplesmente não vai ter mais. Então, isto é algo escasso. Vamos lá. Na região Nordeste, infelizmente, não é escasso, mas é escasso. O que nós podemos pensar na região Nordeste sobre escassez? Água. Só que na região norte, se você for para a selva amazônica, a água tem abundância, chove toda hora praticamente. Então veja, quando falamos da graça de Deus, vamos pensar então, Nordeste. O que é escasso no Nordeste? Água. Assim também como é escasso no deserto, assim também como é escasso em determinados lugares, mas eu lembrei aqui. Tá bem? Não é que não tem para suprir. Tem, mas sabe como é. Então vamos lá. A graça de Deus não foi e nem é escassa e também limitada. Tá?
Sabe aqueles momentos em que certos países e cidades vivem de recessão? O que acontece? Eles limitam. Não, melhor, uma promoção no supermercado, ou no hipermercado, ou no mini mercado. Uma promoção. Veja que quando a promoção é boa, o que eles fazem? Vamos lá, promoção sobre os litros de leite de uma determinada marca. Você chega com muita sede ao pote, mas vai chegar lá, o que ele vai dizer? Limitada, vamos lá, a 3 caixas. Quer dizer, você não pode mais, vamos lá, cada caixa 12 litros, você não pode comprar mais de 36 litros de leite. Por quê? Se não quem tem condições, se não houver uma limitação, o que acontece? O cidadão simplesmente chega lá e acaba com o estoque todo. E leva para ele, ou vai revender a um outro preço, obviamente maior. Mas veja, então, para nós entendermos, você chega no supermercado, tem uma determinada promoção, mas essa promoção é limitada a 3 caixas, a 3 dúzias, a 3, sei lá, 3, vamos ficar com o número 3. Quando falamos da graça de Deus, ela nem é escassa e nem é ilimitada. Por que ela não é limitada? Porque ela tem em abundância, superabundância. Tá bem? A hora que você chegar, tem. Se você quiser uma caixa, tem. 2 caixas, tem. 3 caixas, tem. Quer dizer, não precisa pôr um limite para consumo. Por quê? Porque não é escasso, não está faltando. Pelo contrário, ela brota como água vertente de um manancial constante. A graça de Deus é desta maneira. Então, veja, não foi nem é escassa ou limitada, ela é abundante. Tá bem? Então, escassez é o que falta, determinada coisa falta. Limitado é que tem, mas você não pode pegar o quanto você quiser. Vamos usar isso aqui? Veja, no limitar é que você não pode pegar o tanto que você quer, ainda que você tenha recursos para isso. Mas a mesa preparada diante de nós, ela está farta, ela está completa. E você pode pegar em abundância, porque não vai faltar para o outro. É a mesa de Deus que está diante de nós. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então preste atenção. E na casa do Senhor, na presença de Deus, a graça do Senhor, ela não é limitada, ela é ilimitada. Por quê? Porque não vai faltar. Porque não vai faltar. Tá bem? Vamos para o ponto de número 2.1. Nós falamos sobre a graça, a abundante graça. E no ponto 2.2 nós vamos falar sobre a soberana graça. Então, sem a graça soberana de Deus, estaríamos perdidos. Veja que quando falamos de soberania, falamos sempre de Deus. Deus é soberano, o Senhor é soberano. Mas veja que aqui ele diz, sem a graça soberana. Veja que esta particularidade de soberania está também na graça de Deus. Está também sobre a graça de Deus. Tá? E quando nós pensamos em soberania, como eu já disse, nós vamos falar de algo que acontece, independente de circunstâncias. Tá bem? E se as circunstâncias, quanto pior, melhor. Veja, pior. Por que, irmão Maurício, quanto pior, melhor? Aqui abundou o pecado. Estava ruim a coisa. Aqui superabundou a graça. Veja, quanto mais... Então eu vou pecar para que a graça de Deus superabunde na minha vida? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí é que eu tenho que viver o quê? A soberana graça, a graça soberana de Deus. Porque se eu pensar desta maneira, eu estarei perdido. Tá? Então quer dizer que onde abunda o pecado, superabunda a graça, Paulo diz, por isto eu vou pecar? Ele diz, de maneira nenhuma. Então eu preciso continuar na minha vida de santificação, para quê? Para quê? Veja, porque eu tenho que me lembrar de novo, o que seria o homem sem a graça de Deus? Então, na santificação, veja,
porque eu fui justificado gratuitamente, fui remido, salvo, tá bem? A graça de Deus, ela está sobre mim e ela é incompreendida, e os homens também não compreendem a graça. E depois de tudo isso acontecer na minha vida, qual é o caminho? É o caminho da santificação. É o caminho da santificação. Porque sem a graça soberana de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Perdidos. Então veja, sob graça soberana. Tá bem? É aquela graça que nos cobre, que nos redime, que nos transforma. Então veja, o que eu faço? Peco para a graça existir na minha vida? Não. Santifico para a graça superabundar na minha vida. Santificação. Agora, quando nós vamos para o ponto de número 3, diz oposições à doutrina da graça. Então veja, o que não é? Primeiro nós vemos uma doutrina, um pensamento que havia e que existe ainda nos dias de hoje, que é o legalismo. Legalismo é o oposto de graça, não tem nada a ver com a graça. Por quê? No legalismo, nós valorizamos, ou quem valoriza, o segmento de normas da lei. Então, normas da lei me tornam um legalista. Nós já falamos bastante sobre os judaizantes, os legalistas, e nós temos ainda nos dias de hoje. Quantas pessoas tentam substituir a graça de Deus por leis criadas por homens, por denominações, por igrejas, tá? Tentam substituir a graça de Deus. Nós já citamos muitas aqui, muitas. Alguns tentam substituir não somente a graça, até mesmo a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, por sonhos, por sonhadoras, tá? por visões, por isto, por aquilo, por doutrinas falsas que não condizem com aquilo que as Sagradas Escrituras substituem Deus. Jesus Cristo, ele substitui Jesus Cristo. Então, veja, aqui no caso, substitui-se o quê? Pela lei. Tá? Mas a partir do momento em que nós nos tornamos legalistas, nós negamos a salvação pela graça e negamos também a fé em Jesus Cristo como Salvador. Como Salvador. A partir do momento em que nós começamos, vamos falar novamente sobre isso, trazer para a liturgia, para o culto, para o meu devocional, para a minha vida, elementos que não fazem parte da doutrina da salvação. Você tem justificação, você tem a doutrina da graça. O que acontece? Eu estou negando a graça e estou negando também a fé em Cristo Jesus. Ora, e tudo isto tira da minha vida a ideia da minha mente, a ideia de que Cristo é o meu Salvador, o conceito de Jesus Cristo como Salvador. E não são poucos os lugares que hoje, infelizmente, talvez as pessoas até nem gostem que falemos sobre isso, mas nós vemos hoje cultos com liturgias totalmente estranhas à história da igreja desde o seu princípio. Vão trazendo elementos, talvez tentando melhorar o culto, talvez tentando atrair pessoas, talvez tentando, ajudar a Deus com elementos, principalmente da lei, elementos que fazem parte de outros cultos, principalmente do culto judaico, tá? Que não, se você acha bonito, vou repetir, se você acha bonito, quer ter de enfeite, é uma coisa, mas colocar ali como objeto de que vai alterar ou na sua vestimenta, ou na sua casa, ou no púlpito da igreja, não vai. Não vai. Veja, a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos negando a salvação pela graça.
Por quê? Porque nós estamos confiando em elementos da lei. Estamos confiando em outras coisas. Mas a Bíblia diz que pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Veja, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, Jesus é o nosso Salvador. E os legalistas, infelizmente, é muito fácil ser legalista. É muito fácil. Veja aquele jovem, olha para ele e diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo quer ter, honra teu pai e tua mãe, para se prolongue seus dias na terra. Ele deu risada. Ele disse, eu faço isso desde então eu estou no céu. Ele falou, né? Ele pensou ali diante do Senhor Jesus Cristo. Porque era só obedecer umas regras, algumas leis. Isso é muito fácil. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, ainda te falta uma? Ainda te falta uma coisa. Que coisa é essa? Então me fala que eu faço. Vai, vende tudo que você tem, doa aos pobres, depois vem e segue. Aí sim que a coisa fica séria. Por quê? Veja, agora a sua vida não vai estar mais baseada na lei. Você não vai usar muletas. Aquele jovem ele teria que se desfazer de tudo e seguir Jesus Cristo pela fé, crendo na graça, no favor imerecido de Deus e recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas aí mexeu no bolso, mexeu naquilo, na escora, mexeu naquilo que ele se apoiava. Ele não queria se desfazer daquilo. Assim como muitos de nós não querem se desfazer. Então nós preferimos os cerimoniais vazios, os cerimoniais sem sentidos, os cultos que não chegam sequer à presença de Deus, porque não queremos deixar de ser legalistas e entregarmos a nossa vida única e exclusivamente nas mãos do nosso Deus. Ponto de número 3.2, o antinominismo. Quer dizer, ao pé da letra, quer dizer, contrário à lei. Enquanto aqui querem se apegar à lei, aqui a ideia é o oposto. Veja, uma vez que o homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, nenhuma responsabilidade ética lhes era exigida. Tá? Enquanto aqui se apega à lei, aqui quer se viver sem lei. Como muitos querem fazer nos dias de hoje. Não, estamos vivendo no tempo da graça. E no tempo da graça eu posso fazer o que eu quero, andar do jeito que eu quero, falar o que eu quero, cultuar do jeito que eu quero. Não, não. Veja, tanto um extremo quanto o outro, os dois estão errados. Tá bem? Vamos seguir as normas da lei? Vamos ser legalistas? Não. Vamos viver à margem, seremos marginais espirituais, vamos viver à margem da lei, como se não existisse lei, como se não existisse uma responsabilidade ética do cristão, e existe. Tá? Não vivendo sob a lei, mas também não vivendo sem lei, porque nós estamos debaixo da lei do Espírito. Porque a lei do Espírito e da graça, tá? Romanos capítulo 8, versículo 2. Então nós estamos debaixo da lei do Espírito Santo. Não estamos debaixo da lei de Moisés. Não precisamos mais do decálogo. Porém, nós estamos, veja, isso torna ele obsoleto? Não, mas também nós precisamos entender que, uma vez que fomos justificados pela fé, isto não nos isenta de responsabilidades éticas. E eram os antinoministas, quer dizer, o antinominismo pregava. Então, veja, são dois extremos perigosos. E a igreja fica neste meio. Ela faz o quê? Nem debaixo da lei e nem sem nenhuma restrição, mas vive a lei do Espírito. Vive a lei do Espírito. E a igreja só quer servir a Deus.
só quer servir a Deus. E ela está no meio deste embate. A lei tem que ser obedecida, a lei, vamos viver sem lei, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e fica esta briga, esse puxa para um lado, esse cabo de guerra, e a igreja só quer servir a Cristo. Servir a Cristo como? Veja, debaixo da maravilhosa graça de Deus. Apesar de toda esta, eu tenho uma responsabilidade ética. Eu sou um representante dos céus. Eu sou um representante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Tá bem? Primeiro, entendendo toda a questão da graça, desta maravilhosa graça de Deus. E segundo, entendendo que não é porque fomos justificados que vamos viver de qualquer maneira. Pelo contrário, temos que ser testemunhas deste amor. Testemunhas desta graça. A lei, estamos obrigados à lei? Não. Estamos sem lei nenhuma, vivemos ao Deus dará de maneira nenhuma. Então, o que nós vamos fazer? Na maravilhosa graça de Deus, e viver debaixo da lei do Espírito, sendo testemunhas da graça maravilhosa, deste favor imerecido que nós recebemos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor.